Graça e paz a todos, boa tarde. Temos a oportunidade agora de podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa tarde, nessa tarde de domingo. Espero profundamente que a gente possa ter um momento de paz e de graça a partir de agora. Quero começar também com uma oração. Nós vamos orar e em seguida vamos ter um breve momento de louvor, rapidinho. Em seguida vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? Tá bom? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nessa tarde quero te agradecer por essa rica oportunidade que temos de poder compartilhar a tua palavra também pela internet, também pelas redes sociais. Te louvo e te agradeço, ó Deus, porque tu tens sido maravilhoso na nossa vida, tu tens sido misericordioso em nossa casa e o nosso coração se enche de alegria. Nós, nessa tarde, desejamos ouvir um pouco mais a tua voz, por isso fala conosco, tudo aquilo que podemos fazer, que seja inspirado pelo teu Espírito, que seja para te engrandecer, Senhor. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu organizar aqui o nosso... um louvor para nós. Podemos abrir um pouco o nosso coração nessa tarde, né? E isso facilitar o nosso coração, nossa ministração para a palavra do Senhor. Vendo que tem algumas pessoas chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, seja bem-vinda, irmã Rosa, minha tia linda. Coisa boa. Sara também está com a gente, se não me engano, né? Viviane também está com a gente. Matheus também, Palheta, sempre presente aqui na nossa live da tarde. Um pouquinho o pessoal vai chegando. Enquanto isso, vai entrando em contato aí com os irmãos, avisando que nós já estamos no ar. A gente já está por aqui. Benção.
vocês tiveram a oportunidade aqui, eu vou dar o crédito, né, do louvor, foi o Ministério Mergulhar. O nome da música é Eu Me Rendo. E nessa tarde nós também queremos nos render diante do Senhor, né? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando alguns minutinhos, né? 5 minutinhos só da nossa live da tarde. Hoje pela manhã nós estivemos ministrando a ceia pelo aplicativo Zoom, vivemos juntamente com os irmãos da igreja, foi um momento muito gracioso também, e por conta disso, esse culto, essa live que acontecia normalmente pela manhã, nos domingos pela manhã, foi alterada para tarde, para que a gente pudesse fazer esse trabalho junto aos irmãos pelo aplicativo, mas não ia deixar de ter o culto no domingo, então seja muito bem-vindo para estar aqui. Enquanto a gente vai conversando, eu quero apresentar também um outro hino, para a gente poder também cultuar a Deus com um cântico, se você tiver um tempinho aí, uma oportunidade de estar orando e descansando o coração para estar com o Senhor nessa tarde, nesses próximos minutos. Por favor, faça isso, tá bom? Vamos lá. Vendo aí a presença do meu amigo Giovanni Pacelli e a Dani, que estão lá em Fortaleza. Também sejam muito bem-vindos, meus irmãos. E vamos cultuar a Deus, né? Vamos louvar o Senhor um pouco. Verdade.
Vovó também com a gente. Coisa boa. Glória a Deus. Esse foi o Rodolfo, né? Cantando Isaías 9. É uma canção que exalta a Cristo Jesus, desde a sua promessa lá no livro de Isaías. E quero deixar registrado também a presença da minha avó, ela está assistindo também essa conversa, né? Então nós temos a alegria de poder compartilhar isso com ela também. Hoje pela manhã a gente também teve a avó do irmão Flávio, estava com a gente e foi muito bom. Ela teve cultuando com a gente, agora à tarde minha avó está com a gente, coisa boa. Os privilégios que a vida dá pra gente, na verdade, a alegria que o Senhor traz ao nosso coração, né? De poder compartilhar e servir a Deus junto com os nossos pais, e por que não dizer pais e mães na fé. E falando em fé, eu queria já compartilhar então, e já começar a compartilhar essa palavra com você que está presente, com você que está comigo, talvez agora, ao vivo, ou assistindo uma reprise dessa live em alguma hora, algum momento aí da sua semana. Desde já eu quero lembrar a você que nosso trabalho agora acontece nos domingos às 4 horas da tarde, né? Então, se você por um acaso tiver um impedimento de participar do culto pela manhã no Zoom, né? Tem uma segunda opção à tarde no Facebook. Na quarta-feira nós estamos pelo Instagram também conversando com alguns amigos, alguns irmãos, algumas conversas em comum bem abençoadoras para mim e para a sua vida. Então nós estamos no domingo pela manhã às 10 no Zoom, às 4 horas no Facebook. Quarta-feira estamos às 2 horas da tarde no Instagram. Sexta-feira no Zoom às 20 horas, uma reunião de oração. E aí começa todo o ciclo de novo, domingo de manhã às 10 no Zoom. Amém? Com calma você vai se acostumando com esse ritmo de culto, com esse ritmo de encontro. E assim nós vamos seguindo. O texto que eu quero ler para você, eu espero que você tenha uma Bíblia próxima, mas se você não tiver, esteja atento a essa leitura que eu quero fazer contigo. Ela se encontra em Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, nós vamos até o verso número 45. E o texto fala o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele, sozinho, em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário,
por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar? Querido Deus, nessa tarde eu quero te pedir a tua inspiração através do teu Espírito para mais uma vez poder compartilhar a tua palavra junto aos meus irmãos, poder tornar essa tarde também um tempo mais agradável, concedendo a eles a paz que somente o Senhor pode trazer aos nossos corações. Que mais essa tarde o nosso coração possa se encher de uma palavra especial, algo que realmente só venha do coração do nosso Deus para encher e para transformar o nosso coração nessa tarde. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, se nós observarmos a Bíblia Sagrada, você com calma vai estar se deparando com situações que foram encaradas de uma só forma. Por exemplo, quando nós lemos sobre ataques ao povo de Israel, enfim, aquele que serve a Deus, num primeiro momento a palavra era de vamos entrar em guerra contra esse inimigo, contra isso que se depara contra o povo de Deus. A orientação era vamos à guerra. Se estamos sendo convocados à guerra, vamos à guerra. Seja uma guerra que dure pouco tempo, uma guerra que dure muito tempo, uma guerra que traga muitos resultados positivos ou não. O fato é que a obrigação era que nós fôssemos à guerra, a orientação era que nós entrássemos em guerra. Isso não muda, né? Até hoje nós somos convocados para estar guerreando e muitas vezes batalhando para que, na verdade, o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado e a gente possa, apesar dessas batalhas, dessas lutas todas, poder experimentar também a graça e a misericórdia do Senhor. Isso é uma forma da gente encarar, por exemplo, o conceito de guerra ou de chamamento para a guerra. O livro de Números, por exemplo, vai nos falar que quando o povo de Israel era afrontado nos seus limites e sabia que os inimigos poderiam invadir a sua terra, invadir a posse da terra de Canaã, havia uma espécie de chamamento sonoro, né, uma buzina que era tocada, e o toque dessa buzina, havia um toque especial para chamar o povo para a guerra. E todas as vezes que Israel passou por essa circunstância, no Antigo Testamento, houve um levita que fizesse esse chamamento para a guerra. E, havendo a bênção do Senhor, o povo de Israel sempre voltava vitorioso. Chamamento para o louvor também, quando nós somos convocados para louvar, podemos estar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se você acompanhou a live que fizemos no Instagram na quarta-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso, falamos sobre condições adversas de louvor, mas mesmo assim o louvor estava presente. Mas existem outros momentos na Bíblia que nós percebemos a múltipla forma de agir
e muitas vezes de encarar uma situação. Se você tiver a curiosidade, eu tive essa experiência alguns anos atrás, quando estive no Mar da Galileia, e uma das experiências que nós, além de estarmos à beira do Mar da Galileia, para aproveitarmos um pouco daquele momento, houve também a possibilidade de a gente atravessar o Mar da Galileia e ir para o outro lado. Naquele dia eu fiquei pensando sobre, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Esse texto, onde os discípulos estão dentro de um barco e estão atravessando esse Mar da Galileia para ir para Betsaida. Se nós observarmos com calma, essas travessias elas foram feitas de formas diferentes. Essas passagens bíblicas mostram para nós que atravessar alguma, no caso água, né? No caso rio, no caso lago, não necessariamente temos só uma estratégia, não necessariamente temos só uma ferramenta. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, que na verdade é uma grande porção de água, né? A estratégia que Deus quis utilizar com aquele povo não foi ensiná-los a nadar, muito menos quis fazer com que eles entendessem a provisão de um barco. Deus não providenciou para eles uma grande embarcação para que pudessem cruzar de um lado para o outro. E Deus pode fazer isso, e podia ter feito isso. Assim como Deus poderia ter dado condição àquelas pessoas para entrarem nas águas e atravessarem, chegarem do outro lado. Mas naquele dia, a estratégia que Deus queria utilizar para fazer com que aquele povo atravessasse era promovendo um milagre, promovendo algo sobrenatural. O texto bíblico é muito conhecido, você deve conhecer, com certeza, tema de filmes e músicas. O texto bíblico diz que as águas se partiram, né? E a pé enxuto o povo atravessou. Existem situações na vida da gente que há uma promoção de milagre da parte de Deus e aquilo que é inesperado acontece. Aquilo que nós não temos condição de promover nem de imaginar, é exatamente isso que Deus vai fazer, ou que Deus fez, ou que Deus está fazendo. Há momentos onde nós não podemos nem retroceder, como o povo não podia retroceder, nem tinha interesse em retroceder, porque voltar era voltar para o Egito. Diante deles havia uma grande quantidade de água e eles não tinham recursos. Portanto, nessa hora, Deus vai lá e promove esse milagre. É incrível, né? É incrível como a forma de Deus agir muitas vezes surpreende a mim e a sua vida. Mas, curiosamente, esse texto ele se ajunta a uma passagem do povo, desse mesmo povo que está diante da terra. Diante da terra. Mas antes de chegar ainda tem um rio onde as águas, a força das águas era muito grande. E como dentro desse povo havia criança, idoso e animais, muito se perderia se eles tentassem entrar na água. Se eles tentassem simplesmente colocar o pé e entrar. Então, de novo, Deus promove uma ação sobrenatural. De novo, Deus promove algo que eles não esperavam, mas que poderiam orar para que acontecesse, porque antes já tinham visto isso acontecer.
Pelo menos Josué e Caleb. Pelo menos esses dois poderiam orar para que as águas novamente se abrissem e rompessem. E a palavra que Deus dá a eles é exatamente essa. Olha, eu vou fazer com que vocês passem a pé enxuto. Vocês vão colocar a arca no meio do Rio Jordão. E enquanto a arca estiver no meio, não vai ficar ninguém para trás. Todos vão passar e todos vão entrar na Terra Prometida. E todos vão estar compartilhando desse novo tempo que eu tenho reservado para vocês. É Deus quem promoveu de novo esse milagre na vida do povo de Deus. Mas se nós andarmos e chegarmos até esse texto de Marcos, e esse texto ele se repete em Mateus e em João, a experiência agora é curiosa, porque é Jesus quem chama os discípulos, é Jesus quem os faz entrar num barco. O texto que eu acabei de ler fala que Jesus compeliu os discípulos, ele de certa forma orientou e fez questão que eles entrassem num barco para atravessar. Nessa hora a estratégia não era esperar um milagre. A estratégia não era orar a Deus esperando para que alguma coisa os fizesse miraculosamente aparecer do outro lado ou atravessar para o outro lado. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos agora encarando a normalidade da vida. Porque existem travessias que precisam ser feitas de barco. Não adianta nós ficarmos na expectativa de algo sobrenatural. Não há sobrenatural a toda hora e a todo instante. Não é necessário que nós estejamos o tempo todo numa ânsia de ouvir, ou promover, ou aguardar por alguma coisa que aconteça fora de uma normalidade. Porque o Deus que nós servimos é Senhor do que é normal e do que é sobrenatural. O Deus que nós servimos está tanto no dia a dia, está tanto na rotina, está tanto no café da manhã, almoço, janta, na segunda, na terça, na quarta. Ele é Deus que vai com você no caminho, no dia a dia, como é o Senhor também que promove a ação sobrenatural quando ela é necessária e quando ele entende que é a melhor estratégia para a sua vida. Ele coloca os meninos no barco, ele coloca os discípulos no barco. Ele fala, olha, vocês são pescadores, vocês dominam isso, vocês já sabem como é. Então, eu desejo continuar orando, eu desejo estar em oração com meu Pai e eu os encontro do outro lado, em Betsaida. Portanto, escolham entrar no barco agora, me obedeçam, né? E nós nos veremos do outro lado. Há muitas horas e há muitas oportunidades na nossa vida onde Deus está nos cobrando o que é normal, o que é natural e não necessariamente o que é miraculoso. Nossa capacidade de permanecer fiel ao Senhor na normalidade, na vida comum, entrar no barco para atravessar. Não existia nada mais natural para pescadores do que entrar num barco e encontrar Jesus do outro lado. E é lindo porque os discípulos atendem. Ele se despede desses discípulos e, sem muita dificuldade, sobe de volta para orar. Despede a multidão, encontra-se com os discípulos, né? Aqueles que ficaram com ele, despede desses discípulos também
e cada um vai viver a sua vida, sua rotina. Jesus sobe para o monte para orar, se retira para orar, e os discípulos entram no barco e vão seguir adiante. Muita coisa precisa ser feita na nossa normalidade. Nesses dias que nós estamos aí mais dentro de casa, a gente fica mais se deparando com a nossa rotina, né? E eu ouço pessoas fazendo, eu tô com saudade do trabalho, tô com saudade de sair para trabalhar, tô com saudade da minha vida. E eu queria aproveitar isso para dizer a você, meu irmão e minha irmã, que naquela vida ou nessa vida que você está esperando retomar depois dessa situação toda, Deus também age nessa vida. Deus também está com você nessa vida. Deus também acompanha você na rotina do dia a dia. Quantas vezes a gente se deparou e se encantou com o texto bíblico que nos garante que a misericórdia se renova a cada manhã sobre nós, né? E essa misericórdia que se renova sem perguntar o que você vai fazer, o que você está vivendo naquele dia. Ela simplesmente se renova. Todos os dias, independente do dia da semana, da época que nós estamos vivendo, independente da travessia. Deus está com a gente e a sua misericórdia se renova. Mas perceba, ainda há uma terceira forma de atravessar essa água. Ainda há uma terceira forma de nós experimentarmos esse desafio. E é o próprio Jesus quem ensina. O texto bíblico diz que já era noite, já estava alta a madrugada e acontece uma espécie de aparição no meio do mar. As águas estavam turbulentas, aparecia alguma coisa como tempestade. E aí Jesus inova. Porque enquanto os discípulos estavam dentro da normalidade deles, dentro do barco, para que Jesus estivesse com eles, ele também não escolhe abrir as águas para caminhar até os discípulos. Ele resolve inovar, trazendo uma terceira via, que é caminhando sobre as águas para poder chegar até os discípulos. Fazer com que nós possamos visualizar um Jesus que traz novidade de vida para mim e para você. E novidade bem na hora, né? Digamos, era aquilo que cada um precisava, da presença de Jesus naquele barco, naquela normalidade. E ele faz isso caminhando sobre as águas. A gente se encanta porque ele convida, né, o apóstolo lá o discípulo, na verdade, o discípulo para poder caminhar sobre as águas. Ele faz um convite. Os discípulos ainda dentro da sua normalidade, com medo, porque o medo faz parte da normalidade, os discípulos olham para ele e ficam assustados porque não reconhecem, eles não tinham visto isso acontecer ainda era uma normalidade, ainda era uma novidade muito grande. Talvez até alguma coisa que não ficasse ligado à presença de Deus. Eles imaginam que é um fantasma. Mas para que se certifique de que é algo de Deus, essa novidade vem do Senhor e essa garantia é o próprio Jesus, ele convida, então vem aqui. E convida o discípulo para que bote o pé para fora da normalidade e venha ter uma experiência pessoal com a travessia nas águas.
é uma forma também de nós passarmos por dificuldades. Assim como Israel tinha uma dificuldade de atravessar o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Assim como os discípulos, mesmo na sua normalidade, precisavam estar dentro do barco para atravessar. Para que muitas vezes a experiência espiritual seja única e seja forte em nossa vida, é importante a gente botar o pé para fora do barco. Botar o pé para fora da normalidade. E atravessar, e andar, e começar a viver alguma coisa que nós ainda não vivemos e que nunca ouvimos falar. E a diferença é que na experiência miraculosa do povo de Israel no Antigo Testamento, eles estavam apegados à palavra. Eles estavam apegados à promessa do próprio Deus àquele povo. Só que essa palavra, em Marcos, está encarnada. Ela está presente. Ela agora pode segurar na sua mão e dizer: vem que eu te seguro, vem que eu garanto. Essa palavra agora ela se faz presente nessa experiência. E eu queria deixar essa palavra para os meus irmãos que estão me vendo, para você que está acompanhando e que talvez esteja passando por uma dificuldade, uma luta, alguma coisa que exige de você uma dependência e a certeza da presença do Senhor na sua vida. Meu irmão, você vai chegar do outro lado. Você vai conseguir atravessar. Você vai conseguir. Talvez as águas se abram e você passe a pé enxuto. Talvez alguma coisa muito miraculosa aconteça e você não sofra dano algum e você chegue do outro lado. E do outro lado você cante o hino da vitória, como Miriam cantou, né? Israel cantou. Mas é possível que você precise continuar fazendo, não tendo nenhuma ação miraculosa, mas continuar agindo e fazendo e perseverando nisso que Deus já te mandou fazer. Talvez a normalidade seja o caminho pelo qual você vai chegar do outro lado. Você vai chegar de barco. Deus já te deu condições, Deus já te deu orientações, Deus já te deu certezas e é debaixo dessas certezas que você vai caminhar. Vá. Permaneça remando. As tempestades, elas acontecem, mas elas passam. Vá. Siga. Avante. Mas saiba que para aqueles que desejam conhecer a Jesus e conhecê-lo ainda na sua profundidade, o convite vai ser: olha, eu sei que você está na normalidade, eu sei que você está na sua perseverança, mas eu queria te convidar para vir caminhar comigo aqui fora. Para vir caminhar comigo aqui nas águas, e nós vamos atravessar andando sobre as águas, mas você vai andar. Você é quem vai pisar sobre as águas e pela fé nós vamos chegar lá do outro lado. A história bíblica não nos dá a capacidade de entender como, naquela circunstância de Pedro, naquela circunstância do discípulo, aquele discípulo, ao começar a naufragar e voltar
ao ser segurado por Jesus, como que esse discípulo volta para o barco? Isso sempre me deixou encucado, né? Por quê? Porque das duas uma, meu irmão. Ou ele voltou a ter fé e voltou caminhando, ou ele voltou nos braços de Jesus e chegou do outro lado, pela força única do nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer jeito, foi algo especial e fantástico para a vida daquele homem. Onde eu quero chegar com você e o que eu quero falar para você hoje à tarde, meu irmão e minha irmã. Nós vamos chegar do outro lado. Vamos chegar porque ou Deus vai abrir as águas, ou nós vamos permanecer no barco, ou Ele vai nos permitir andar sobre as águas. Mas nós vamos continuar cumprindo o propósito do Senhor. Há muito a ser feito do outro lado. Há muito a ser feito ainda nessa vida. Há muito a ser feito por você. Há muito a ser feito pelo seu ministério. Há muito a ser feito pela sua vida. Há muito. Há muita coisa a ser feita. Por isso, se você puder colocar mão no seu coração e mais uma vez firmar o seu compromisso com o Senhor diante talvez de uma circunstância mais adversa, mais complicada, dizer: Senhor, eu quero continuar. Eu quero continuar. Eu não posso parar, eu não vou naufragar, eu não vou ficar, nem vou voltar para o Egito. Eu preciso continuar, nós precisamos continuar. Nós precisamos permanecer num caminho que começamos lá na cruz do Calvário. E saber que Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Isso faz com que toda a nossa vida faça sentido. Hoje pela manhã eu falava com os irmãos a respeito da experiência de Paulo e seu naufrágio. Ele que tinha também a experiência de cruzar um oceano, cruzar um oceano, águas profundas, para poder chegar em Roma, acaba por encontrar uma circunstância de naufrágio. Mas o naufrágio não o fez parar. Não o fez parar. E Atos capítulo 27 vai nos deixar boquiaberto, porque esse naufrágio termina com todo mundo se segurando em tábua, em pedaço de barco, em tudo quanto era possível, mas o texto diz que todos se salvaram e todos chegaram do outro lado. Eu queria encerrar falando isso. Se você realmente deseja chegar do outro lado, deseja continuar a sua trajetória, continuar a sua história, continuar a sua vida diante do Senhor, bote o pé para fora. Experimente viver uma novidade que só pode ser proporcionada pelo Senhor. Se você tem dúvidas de que o Senhor Deus talvez tenha esquecido você, deixado você para trás, quero te lembrar que os projetos e os planos de Deus continuam na sua vida firmes e fortes e fazendo com que cada experiência difícil dessa que você está vivendo se some para que você entenda que
o caminho é com Ele. O caminho é com Ele. A travessia é com Ele. A alegria, talvez essa seja a parte mais difícil da gente ouvir, né? Mas o descanso, a alegria, a felicidade nós vamos encontrar do outro lado. E se o outro lado for ainda nessa vida, talvez não encontramos o descanso que nós aguardamos. Mas se estamos falando de o outro lado como vida eterna, aí sim, aí nosso descanso está garantido. Por isso vamos perseverar, por isso persevere, por isso avante. Não serão águas profundas que vão impedir você de chegar do outro lado. Que Deus possa fortalecer a sua vida e a sua alma, a alma da sua família, a vida do seu ministério, a vida da sua igreja, a vida dessa nação. Muito mais, porque nós temos consciência do que Deus é em nós e o que Ele faz por nós, do que qualquer outra força que esse mundo possa proporcionar para mim e para você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo que você já caminhou até aqui e glória a Deus também pelos mares e pelos rios, pelas águas profundas que você já atravessou para poder chegar aqui. Mas se você chegou, é porque Ele está contigo e Ele vai permanecer com você para atravessar mais e mais e mais e mais dificuldades. Que essa palavra possa encontrar um lugarzinho especial no seu coração, meu irmão, minha irmã, e esses que estão me acompanhando agora ou na reprise. Seja a confiança mesmo de que, independente da circunstância, nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. Você vai atravessar. Seu casamento vai atravessar. Curiosidade a capacidade de permanecer é maior. Você não vai desistir. Você vai permanecer. E assim nós vamos vencer juntos. Posso orar por você agora? Querido Deus, nessa tarde ainda, mais uma vez eu te peço que os meus irmãos tenham força para continuar. Apesar das lutas, das dificuldades, apesar das grandes ondas, das tempestades que podem fazer duvidar o nosso coração, vem ter com a gente e nos ensina, ó Deus, que independente da forma como atravessamos, se a pé enxuto, se a barco ou andando sobre as águas, que nós possamos continuar, Senhor. Nós possamos chegar do outro lado e desenvolver o plano que Tu tens para nós e fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a Tua vontade. Que essa palavra possa encontrar a morada no coração daquele que está angustiado nessa tarde e assim fortalecer o Teu povo, para que possamos, independente desse deserto e dessa dificuldade que nós vivemos agora, nós possamos permanecer, Senhor. É o que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quero deixar registrado então aqui, ó, a presença da turma que esteve comigo ao vivo. A Arlete esteve agora, a minha mãe, Maria Martins, também está aqui. Meu amigo Palheta também esteve. A Dani, lá de Fortaleza, está aqui. A minha tia Rosa está aqui desde o minuto 1, ela já estava aqui com a gente. A Cíntia, mais uma vez, com a gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Daniel também, meu primo, está com a gente. A Carla, a pastora Carla também está com a gente. Um abraço, minha amiga, meu amigo Glaucio também. E maravilha poder encontrá-la aqui.
Deixa eu ver, a Dulce também, pastora Damares também com a gente. A Catiane, quantos anos a gente não se vê, né? A mãe da MC, da Maria Carolina. Deixa eu ver quem mais. Renes Nascimento, a Giana. Giana, Giana, cadê vocês? Miguel. O João Manuel, lá em Londrina, no Paraná. O João Manuel Marques, nosso querido Marques também, presente com a gente. A Cris, também com a gente. A Ana Nedma, a Thaís, o João. João, nosso ministro de louvor, teve também de manhã e agora está à tarde. Giovanni já havia dito, e aqui é o pessoal do começo que eu tinha comentado lá no início da nossa conversa. Se você aproveitou, deixa aí a sua palavra, seu like, né? A turma gosta de falar de like, mas deixa aí um testemunho, uma breve palavra, a fim de abençoar a vida de mais irmãos que vão estar acompanhando essa live em outro momento, tá bom? Espero vocês nas programações da igreja, naquilo que a gente vai estar fazendo ainda durante a semana. Lembrar que nós estamos na Semana das Primícias. Semana das Primícias é uns primeiros 7 primeiros dias, né, de cada mês. Nós estaremos em consagração, jejum e oração. E você que se organiza aí, normalmente a gente tem deixado um tempo mínimo aí de 6 horas para a turma poder se organizar. Mas desses primeiros 7 dias, hoje, portanto, é o terceiro dia. E diante de tudo isso que a gente está vivendo, vem numa boa hora, né? Vem numa boa hora a Semana das Primícias. Mesmo se você não faz parte da Vereda da Cruz, você está convidado para estar com a gente nesse propósito. E está trazendo seus testemunhos, trazendo sua palavra de bênção por conta desse trabalho todo. Tá bom? Bom, é isso. Nós vamos estar já encerrando. Quero agradecer mais uma vez quem esteve com a gente. E compartilha. Leva essa palavra para alguém que precisa ouvir que o nosso Deus vai nos fazer chegar do outro lado, independente da estratégia, independente do que for, nós vamos chegar lá do outro lado. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Um beijo para minha avó que está assistindo, minha linda, está lá no interior do Ceará. Que Deus abençoe ela também e que ela mais uma vez seja fortalecida no Senhor. Mais um dia que se passa. Tá bom? Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.